Sobre o Apocalipse, ele fala assim que a carta para a igreja de Éfeso, uma das coisas que o Senhor manda escrever para eles é dizer assim, ó: tem porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E aí, muitas vezes a gente pensa assim, mas será que é o primeiro amor pela obra de Deus? Será que quando a pessoa fica desanimada? Não é, não. Porque se você olhar aqui, em Apocalipse capítulo 2, não precisa abrir não, mas a palavra de Deus já começa assim, ó: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí já começa: conheça as suas obras. Para que ele já vem falando, ó? Conheça as suas obras, ou seja, conheça o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e ele fala de novo, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Mas então se faz tudo isso, quer dizer que o amor pela obra continua. Porque fala assim, ó: olha, você tem sofrido por causa do meu nome. É Jesus que está falando isso. Fala assim, olha, e você não cansa de trabalhar por causa do meu nome. Então esse primeiro amor não é que ele deixou a obra de Deus. Mas depois de tudo isso ele fala assim, ó: tem porém contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Aí você vai ver, buscando o que era esse primeiro amor. É que eles buscavam tanto a Deus, a igreja de Éfeso, que eles estavam dentro da igreja ali, eles já sabiam tudo ali, estudando e ali buscando, falando de Jesus. Se entrasse uma pessoa ali que não era ali de uma maneira que não estava falando a verdade ou vivendo de qualquer jeito, eles já rejeitavam. Quer dizer, eles tinham perdido o amor pelo próximo. Então ele está mostrando para nós aqui, ó: tem porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, vocês não estão suportando as pessoas mais. Se essa carta, que quando escreve a carta de Apocalipse, as 7 cartas também é para nós temos que olhar para a nossa vida. Sabe que a gente está dessa maneira? Será que a gente está precisando demonstrar mais o amor pelas pessoas? Jesus nos chamou para fazer isso. Os 10 mandamentos que ele resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Ou seja, amar o próximo não é só da boca para fora, é demonstrar esse amor. E será que eu tenho orado? Será que eu tenho colocado a minha família cristã diante de Deus todos os dias em oração? Será que eu tenho orado quando tem um que está enfermo, tem outro que está... A palavra de Deus fala isso para nós temos que chorar com aqueles que choram. Será que eu tenho colocado a igreja que Deus tem colocado para a gente estar intercedendo, para a gente estar ali andando como família? Será que eu tenho pago um preço de suportar os irmãos, de sempre estar orando, de sempre estar ali colocando eles diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados, enfim, fazendo a obra de Deus? Sabe o que eu estou fazendo? Ou eu estou tendo título de crente e não estou me importando as pessoas que estão sofrendo de alguma forma aí, precisando de uma oração? Não, eu estou bem, para mim está bom demais, do jeito que eu estou. Então ele fala para essa igreja aqui, ó: tem porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E ele fala assim: lembra depois de onde caíste, volta e arrepende, porque senão você vai ficar de fora. Então, ou seja, não adianta nada todo esse trabalho que eles estão fazendo aqui, se ele não demonstrar esse amor. E nós vamos ser conhecidos, como o povo de Deus, o povo que prega o Evangelho, que conhece Jesus Cristo, é através do amor que eu transmito para as pessoas. Amém. Então eu preciso olhar para essa palavra e ver como que está a minha vida. Amém? Andar em amor. Amém. Caramba, nós vamos estar aqui hoje. Colocar a vida dele diante de Deus. Amém? Vamos orar para ele. Amém. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Deus aqui nessa noite. Pedimos ao Pai amado as tuas bênçãos, meu Deus, sobre a vida dos seus servos, abençoando. Meu Deus, o Senhor colocou essa noite para ministrar conosco. Em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, falar, meu Deus, com Ele, e Ele possa transmitir para nós aquilo que nós precisamos ouvir. Guarda Ele, Pai amado, debaixo das tuas asas, que é um lugar seguro.
falar nada, mas que ele seja usado nas tuas mãos, sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Eu também queria orar uma vez. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, sim, Jesus, eis-me aqui. Eu sei que eu sou um instrumento extremamente imperfeito, mas eu sei que o Senhor pode usar o que o Senhor quiser e quando o Senhor quiser. E eu quero mais uma vez e sempre colocar a minha vida à sua disposição. O Senhor sabe o quanto eu relutei para estar nesse lugar. O quanto eu buscava fugir da oportunidade de ser um embaixador da Tua Palavra e de poder ser uma pessoa que ensina o que tem aprendido de Ti, Pai. E eu sei que o Senhor tem preparado essa oportunidade e tem feito com que isso acontecesse de outras formas, menos formais, e que finalmente o Senhor me trouxe para cá. E o Senhor sabe também o quanto nos últimos meses isso tem gerado ansiedade e desejo no meu coração, pela oportunidade de falar de Ti, de falar da Tua Palavra e de ensinar um pouco do que eu tenho aprendido. Eu te glorifico e te agradeço, Pai, e clamo a Ti para que use mesmo a minha vida, para que eu possa trazer para os meus irmãos algo que possa servir de crescimento. Em nome de Jesus. Irmãos, eu convido vocês a abrirem Romanos 12. Amém. Glória a Deus. E de fato, por mais que eu tenha tentado evitar durante muito tempo, Deus tem me feito ministrar de outras formas mais informais, que não fosse neste púlpito, e Ele tem me treinado para isso, e eu glorifico a Deus por essa oportunidade, por esse honroso encargo de ser um ministrante da palavra, ser um embaixador do amor de Deus. E isso é o que cada um de nós somos, embaixadores de Deus na terra. E é uma das coisas das quais eu vou falar com vocês hoje. Romanos 12. Eu escolhi uma versão da NVI por causa da clareza do texto e diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Todos temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Por enquanto por aqui, mas se vocês puderem manter a Bíblia aberta, nós vamos voltar ao texto. Todos nós, num belo dia, nós fomos alcançados pela palavra de Deus. Houve alguém que dobrou os joelhos por nós, alguma pessoa que se aproximou de nós alguma vez, nem tão bem-vindo assim, e essa pessoa veio e nos falou do amor, e nos fez entender o sacrifício de Jesus, o sangue derramado, e tudo que foi feito por nós naquela cruz, o plano perfeito de Deus, desde antes da criação do mundo, para que nós tivéssemos contato e para que nós tomássemos conhecimento deste amor que Ele tem por nós. Desse amor que o levou a se sacrificar, desse sacrifício perfeito para resgatar a vida de cada um de nós. E isso nos fez compreender esse sacrifício e nos fez, em dado momento, ter a decisão de deixar o caminho torto, o caminho errado que a gente estava vivendo,
e nos converter à vida em Cristo, a decidir deixar as coisas falhas que a gente sabia que tinha e escolher viver para Deus, se dedicar, se sacrificar, muitas vezes as nossas vontades, muitas vezes o nosso ego, para decidir viver para o Senhor. E eu pergunto para cada um de vocês, como você tem feito isso? Como você tem dirigido os seus passos nessa decisão que um dia você tomou? Tem sido de uma forma adequada? Você acha que você não precisa de adaptações? Porque a todo momento nós estamos em contato com a palavra de Deus, com os ensinamentos que a gente recebe, principalmente deste altar. Porque no nosso tempo nós temos a oportunidade de receber um fluxo da palavra de Deus, uma quantidade de conhecimento e de instrução que eu creio que nunca na história deste planeta houve tanta oportunidade de acesso à palavra, nunca houve tanta oportunidade de acesso ao conhecimento de Deus, nunca houveram tantas pessoas que tiveram oportunidade de ser multiplicador dessa palavra, de ser multiplicador desse amor que recebeu de Deus. E é dito na palavra de Deus que o nosso culto racional é estar dedicando a Deus todos os nossos atos. O nosso pensar, o nosso dormir, o nosso acordar, o nosso trabalhar, o nosso contato com os nossos irmãos, o comer, o vestir, o agir, tudo isso deve ser como uma oferta dedicada ao Senhor. Todas as coisas, não por nós, mas vivendo para Ele, dando razão ao que a palavra diz em todo o tempo, buscando orientação no Senhor através do Espírito Santo, muitas vezes dentro da nossa limitação, clamando a ajuda e a sabedoria de outros irmãos, dos nossos pastores, que são sempre acessíveis, para que a gente tenha a oportunidade de aprender mais, de viver mais e de estar cada vez mais moldados pela palavra de Deus e cada vez mais próximos do Senhor dessa forma. Este é o culto racional que deve nortear a vida de cada um de nós, porque isso foi decisão nossa. E é uma coisa que todos nós temos conhecimento de que não se pode fazer de qualquer maneira. Se a gente tem consciência, se a gente tomou essa decisão, façamos bem feito. E a palavra de Deus, o nosso código de lei, está aqui e ele pode ser consultado, deve ser consultado e seguido com afinco. A gente tem que receber de Deus isso, a gente recebe de Deus isso e a gente tem a oportunidade de dedicar a Ele o melhor do que a gente tem, o melhor do que a gente faz. E é isso que é a nossa destinação nessa terra. A gente, por mais que a gente tente evitar isso, a gente aprende e entende que isso é o que se deve fazer e vamos buscar cada vez mais. E nós somos o que nós alimentamos. A gente tem inclinações para o mal, o ser humano vai continuar tendo inclinações para o mal enquanto estiver na carne, só que por mais que hajam inclinações maléficas, você escolhe o que você vai alimentar. Se você tem uma inclinação para o pecado, para a cobiça, para a ganância, para a gula, para a avareza, você pode decidir que você não vai agir dessa forma e você pode alimentar bons sentimentos. Você pode alimentar a sua fé, o seu amor, a sua disciplina, a sua compaixão, a sua tolerância, todos os dons que o Espírito Santo traz em nós. A gente tem oportunidade de dar crescimento para esses dons através do estudo, através da oração, através do convívio com os irmãos, através de manter em nós aceso o fogo do Espírito, buscar sempre a presença do Senhor em santidade para melhorar essas características boas em nós. E fazendo isso, a gente vai estar suprimindo os pontos negativos e vai estar eliminando o que não é tão bom, o que pode ser melhorado, porque todos nós temos sim um lado escuro, todos nós precisamos nos melhorar em muitos aspectos. E nesta busca,
O que cada um de nós tem priorizado? O que é mais importante para você na sua vida? A que você dedica o seu tempo? Você tem dedicado o seu tempo? Você tem dedicado os seus pensamentos em oração, à busca do Senhor? Você tem se dedicado ao estudo da palavra? Ou o que é que ocupa a sua mente na maior parte do dia? Em que é que você tem pensado? Em quais coisas, em quais pessoas você ocupa o seu tempo? Será que são com as coisas de Deus? Será que você mantém o propósito do seu primeiro amor? Será que você mantém os propósitos de quando você recebeu essa revelação pelo Espírito Santo e decidiu seguir viver dessa forma? Você tem a oportunidade em todo o tempo de reconhecer isso, de ver que você fugiu do seu foco e retornar. Deus nos dá essa oportunidade em todo o tempo, e é muito importante para cada um de nós, em cada dia, em cada momento, colocar a nossa cabeça no travesseiro todos os dias e fazer uma análise mesmo de como a gente foi vivido, de como é que foi aquele dia, de como é que foi, o que foi feito de bom, o que foi feito de mal, e reavaliar e retornar para o caminho correto e submeter tudo à direção de Deus. E buscar, sim, alimentar pontos positivos e buscar nos alimentar, de nos encher de coisas boas, porque você é do tamanho da sua busca. Você pode ter um relacionamento com Deus de acordo com a sua decisão, de acordo com a sua vontade. Deus está disponível para todos, Ele é nosso Pai, Ele quer ter um relacionamento de pai para filho. Só que Ele não vai implorar por você. Você decidiu e você se mantém no caminho pelo amor. E diferente da cultura dominante, aqui fala que a gente não deve se moldar, se conformar com o mundo. Na tradução que eu li, nem fala isso, mas a tradução da Almeida Fiel fala para você não se conformar com o mundo. E a gente pode observar em todo o tempo que a cultura mundana, que a vida social, ela busca nos corromper. A cultura, os costumes do mundo, eles buscam sim nos afastar de Deus, principalmente na época que nós vivemos. Se a gente se deixar se levar pelo comportamento alheio, a gente vai cada vez mais chafurdar no pecado, no erro. Se a gente começar a observar que está todo mundo fazendo errado e por que é que eu não posso também, você tem que ter consciência de que você não pode também, porque você conhece a verdade. Porque você teve contato com a verdade e você decidiu estar aqui. Você decidiu aprender e cada um é responsável pela luz que recebeu. Cada um é responsável pelo aprendizado que teve, no momento que teve, e você, vivendo desta forma, se separando dessa cultura de desamor que existe nesse mundo, porque a gente vê coisas abomináveis que as pessoas estão praticando nesses dias. As pessoas não se amam, as pessoas não se respeitam, as pessoas fazem as outras de objeto. Eu assisti um vídeo essa semana que falava da Deep Web, que é a parte oculta da internet, que eles comparam a onion, a cebola, que são camadas profundas da internet, onde tem tudo quanto é tipo de sordidez. E assim, só para citar uma, que eu fiquei muito assim, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostituição de todas as formas, todos os tipos de bizarrice. Eu fiquei muito chocado em saber que as pessoas, eles roubam, furtam meninas de 11 a 14 anos, amputam os braços, as pernas dessas meninas, arrancam os dentes, as cordas vocais, colocam braços e pernas de silicone nessas meninas, prendem elas no lugar e chamam elas de bonecas humanas. E usam a pessoa por 2, 3 anos até que ela morra. Porque ela vai morrer, porque ser humano nenhum tem condições de viver dessa forma.
Assim, como é que pode um ser humano ser doente de uma forma dessa? Porque a gente sabe que o diabo influencia as pessoas, mas o diabo não tem o poder de dominar, a não ser que a pessoa permita. A pessoa, o demônio, ele tanto não pode nos dominar, que ele tenta nos seduzir. Mas a nossa obrigação, principalmente quando você tem um conhecimento, é dizer que não. Só que as pessoas vão dando concessão para o mal, e concedendo, e ao invés de dar razão para a palavra de Deus, começam a dar razão para o mal, ela pode sim chegar num ponto que ela vai ficar possessa e que ela vai ser dominada e que ela vai ser usada para coisas desse tipo, de tamanha doença. Então, a gente deve, não que a gente vá, se Deus quiser, nunca chegar num ponto assim, mas a gente deve se vigiar, porque um abismo traz outro abismo, e hoje você faz uma concessão pequena, amanhã você vai piorando, e quando você enxerga, você está introduzido no mal. E é uma coisa que não é o plano de Deus, não é o projeto de Deus para nenhum de nós. E a gente tem que evitar isso, porque Deus busca nos conduzir à maturidade e ao amor, que é o contrário disso tudo. E a palavra de Deus até diz que nós somos conduzidos à estatura do varão perfeito, que é a maturidade. Em Efésios 4, não se ali, diz assim: até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade na estatura do varão perfeito, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados de lá para cá por todo e qualquer vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que nos induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa é a nossa destinação. Nós estamos destinados à cristificação. Nós estamos destinados a ser cristozinhos aqui nessa terra. Deus nos colocou na condição, na oportunidade de aprender e de nos desenvolvermos nisso. E eu acho muito interessante assistir uma palestra há muito tempo, uma palestra de um psiquiatra, ele chama-se Dr. Paulo Gaudêncio. Eu achei muito interessante o que ele disse sobre maturidade. Maturidade, segundo ele, é a condição do ser humano de receber uma semente e plantá-la e esperá-la frutificar. Uma pessoa ansiosa, se você dá uma semente, ela come a semente. Agora, uma pessoa madura e sábia, ela vai saber plantar a semente, esperar os frutos no tempo certo. E é isso que a gente tem condições de fazer. A gente recebeu a semente da palavra de Deus e a gente, se a gente olhar para trás, a gente não se reconhece do que você era e do que você é hoje. Você sabe que você já trilhou um caminho de Deus, você sabe que você trilhou um caminho na comunidade que você vive, você sabe que você é diferente na sua família, no seu pensar, no seu agir, tem muito mais. Mas é inevitável se você se mantiver plantado no ribeiro de águas, no tempo certo, não tem como não dar o fruto. Se você tiver a sabedoria de esperar, é um tempo de Deus. É só ter calma e confiar no Senhor. E a palavra diz: não se amoldem ao padrão, não se conformem. Se a gente pensar em conformar, não tomar a forma, não participar, não compactuar com aquilo, não aceitar pacificamente o que vem acontecendo, você concorda com as coisas que você vê por aí? Nós, como cristãos, muitas vezes a gente não tem condições de mudar a realidade, porque a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno, que essa ordem de coisas tende ao caos, que isso daqui não tem conserto, ele vai piorar. A gente tem que estar preparado para isso. Só que a gente não deve se amoldar a isso, a gente não deve se conformar
não deve tomar a forma e não deve aceitar pacificamente, porque nós temos poder, pela palavra de Deus, e autoridade para intervir na situação de muitas vezes. Muitas vezes, na situação, tem muita gente que sofre, muita gente que pode ser ajudada e que nós, pelo conhecimento que recebemos, pela oportunidade que nós temos, nós podemos interferir sim na vida das pessoas e por causa do amor, que nós somos multiplicadores desse amor, nós temos condições de transformar a realidade de muita gente. E eu tenho pensado muito e tenho falado disso muito nos últimos tempos, que cada um é responsável pela luz que recebeu. Se você tomou conhecimento de uma situação e não fez nada por ela, quando ocorrer uma catástrofe, a responsabilidade, a culpa é sua, porque você não fez nada. Até eu uso o exemplo, se tiver um extintor pendurado na parede, você vir que ele está caindo e não fizer nada, um dia ele vai cair em cima de uma criança e a culpa vai ser tua, porque você não tirou de lá. Então a gente tem que se dispor a participar, se dispor a agir pela condição que a gente tem. Às vezes a gente se sente incapacitado de fazer alguma coisa, mas a capacitação não vem da gente. A gente tem que esperar em Deus, confiar e buscar dar o nosso melhor na condição que a gente está naquele momento. Se você ainda não tem condições de fazer uma coisa maravilhosa, faça o que você pode, com todas as suas forças, com todo o seu amor. Porque Deus vai te acrescentar capacitação e no momento certo você vai ter a oportunidade de fazer aquilo melhor. Basta você colocar amor. Esse é o segredo da condição. É fazer com boa vontade, é fazer com amor. Eu sempre fiquei pensando sobre isso, e até na minha época tinha uma música que dizia assim: tenho quase certeza que eu não sou daqui. E eu não sou daqui, eu sempre tive essa absoluta certeza que eu não sou daqui. E quando eu tive contato com isso tudo, com a palavra de Deus, que eu tive a oportunidade de estar aqui nesse meio, eu descobri de onde que eu sou. Eu sou, e vocês são, nós somos cidadãos do céu. Aleluia! E Deus nos deu a oportunidade de ser embaixadores nessa terra. Aleluia! E vocês têm conhecimento do que é um embaixador? Um embaixador é uma pessoa de outra terra, de outro país, que mora em determinado lugar e que ele obedece às leis daquele lugar, porque ele não pode transgredir, mas eles têm as leis próprias. Ele tem as leis do local de onde ele veio, as leis de onde ele origina-se. E até a definição achei interessante que embaixador extraordinário e plenipotenciário, ele tem poder pleno, como representante do local de onde ele veio. Ele é o funcionário diplomático do mais alto nível, junto a um Estado ou país, encarregado de chefiar uma missão diplomática. Isso somos nós. Detém plenos poderes para representar o seu país. Reside, obedece leis e legisla. Nós temos autoridade para aplicar as leis da nossa terra. Para onde nós temos conhecimento. E a gente tem que tomar posse e fazer o uso das leis que a gente recebeu. E estudar o nosso código de leis. Estar inteirado para saber, como um bom cidadão dos céus, a agir como se deve, em qualquer condição. Amém. E a palavra de Deus nos diz que nós aqui, nós devemos ser fermento, luz e sal. E eu acho muito interessante ele definir fermento, luz e sal, porque são três coisas que eles participam de alguma outra coisa, mudam totalmente a realidade daquela primeira coisa, mas eles isolados, eles não têm sentido. Por exemplo, o fermento. O fermento no pão e no bolo, ele transforma o pão e o bolo. Não tem como você comparar um pão com fermento, um pão sem fermento. Mas ninguém come um bolo de fermento. Ninguém come fermento. Da mesma forma o sal.
O sal é um tempero que precisa estar em um alimento. Ninguém come sal puro. E da mesma forma que acontece com a luz. Ninguém sai no dia lindo e ensolarado e fica olhando para a luz. Essas coisas das quais Deus nos define como sendo fermento, luz e sal, isolados, eles não têm sentido. Eles têm que estar introduzidos no mundo, introduzido na sociedade, e vai fazer toda a diferença. Porque isolado ele não tem sentido, isolado ele não vai ter o efeito que ele devia ter, ele não vai ser aproveitado por ninguém. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento disso. Amém. Transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É dar razão mesmo à palavra, é obedecer a palavra, dar razão a Deus em todo o tempo, porque não tem como você contestar o que está escrito na palavra de Deus. Se você aprender e buscar entendimento nisso, você vai ter um crescimento inevitável e vai estar cada vez mais adaptado, mais apto a viver no teu verdadeiro lar. Porque você não pode querer chegar lá, retornar para o seu verdadeiro lar com os costumes e leis do mundo antigo onde você está. E aí você vai se adaptar tomando conhecimento, estando no meio do povo de Deus, aprendendo a doutrina da palavra de Deus, aprendendo o que a Bíblia nos dita. E ninguém tem em si um conceito mais elevado do que se deve ser. É uma influência do mundo nos fazer nos achar uma coisa, nos fazer nos sentir uma coisa. E na verdade, se a gente parar para pensar, aqui nesse mundo nós não somos coisa alguma. Nós temos a oportunidade de estar sendo, por um pouco de tempo, transitoriamente, e nessas condições, com essa oportunidade, muitas vezes qualquer poder, qualquer capacidade que nos é dado é na condição de interferir numa realidade alheia de uma forma positiva. Se você parar para pensar que você aprendeu a falar, você aprendeu a comer, você aprendeu a andar, e é muito possível que na sua velhice você vai inclusive desaprender essas coisas todas, você fica vendo como o equilíbrio das coisas é tão frágil e o quanto que a soberba e a arrogância não tem sentido nenhum. Eu trabalho com a realidade humana e eu encontro as pessoas no momento de maior fragilidade da vida delas, que é o momento que eles estão doentes em cima de uma cama, na maioria das vezes, algumas vezes morrendo. E algumas dessas pessoas, eles dariam tudo e qualquer coisa para voltar a ter o que tinha, e às vezes eles não têm a oportunidade de fazer isso. Então assim, a gente tem que aprender a valorizar o que realmente tem valor. Deixar de lado o que é vão, o dinheiro, o status, o poder, a posição, a aparência, o intelecto, e valorizar o que vale a pena, de fato. Se a gente for ver no Éden, o diabo tinha uma estratégia que foi apresentar para Eva. Em Gênesis 3:6 diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. A estratégia dele era fazer provar, sentir, desejar e ser. Se a gente for ver, com Jesus, ele tentou a mesma tática. Ele colocou para Jesus o pão, para provar, sentir, as posses das cidades, de tudo que ele ofereceu no final do tempo, com a oportunidade de Jesus ter e possuir, e colocou para Jesus a oportunidade de ser, quando ele pudesse se jogar e ser salvo pelos anjos. A gente pode chegar à conclusão de que ele não é muito criativo.
E a mesma estratégia que ele usa nos nossos dias. Ele busca criar desejo no nosso coração, buscar que nós desejemos, que nós queiramos, que nós provemos, que nós tenhamos na necessidade de sentir o tempo todo e que coloca no nosso coração o desejo de ser. E os desejos da carne, eles nunca vão se satisfazer. Se a gente começar a buscar isso, desejar, sentir, ter, possuir, ser, você vai entrar no ciclo sem fim. Porque você sempre vai querer mais, você nunca vai se satisfazer e o caminho inevitável disso é a destruição. Não tem o que ser feito. Nós estamos inseridos numa igreja e nós temos nossos talentos. Nós temos que... cada um tem suas potencialidades, cada um... Não há aquele que não saiba nada, que não tenha condições de ensinar coisa alguma. Uma prova disso eu. Eu estou aqui tentando, achando que eu estou ensinando alguma coisa para vocês. Todos nós, todos vocês sabem algo e a gente nunca pode deter, a gente nunca pode guardar para a gente um conhecimento que a gente tem. Às vezes, uma coisa simples que você ensina para uma pessoa pode mudar a realidade dela para sempre. Uma coisa simples, às vezes uma frase que você fala pode ter um reflexo na vida da pessoa, muitas vezes até salvar a vida da pessoa, por que não? Eu vejo isso na minha profissão. Às vezes, uma pessoa que está tomando um medicamento errado, se eu simplesmente olhar para aquilo e deixar para lá, pode ser um risco para a pessoa. E às vezes você acha que é uma coisa tão simples para você que sabe aquilo. Então a gente nunca deve perder o conhecimento, a gente nunca deve deixar para lá o que a gente sabe. Na proporção da nossa fé, é de acordo com a nossa capacidade de crer e de obedecer. Quando você descobre que você pode fazer aquilo que a palavra diz, e a partir do versículo 7, vocês podem acompanhar aí, Paulo dá uma listinha muito prática. Paulo diz assim: se o seu dom é servir, sirva. E a gente muitas vezes acha que servir é um dom menor. A gente acha que é melhor estar no comando, é melhor ditar regras. Só que servir também é um dom. A gente tem oportunidade de servir e Jesus nos ensinou isso. Jesus, sendo Deus, ele veio como servo muitas vezes e nos mostrou a oportunidade, a condição, a maneira de servir por amor. Na segunda metade do versículo 7, se ensinar, ensine. É aquilo que eu falei. Não retenha seu conhecimento. Não guarde para si o que você sabe. Muitas vezes o que você sabe, por simples que seja, não é pouco e pode mudar a realidade de alguém. Amém. Pode ser preponderante na vida da pessoa. O versículo 8 diz assim: se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Tudo isso tem muito valor. Palavra de incentivo, palavra de orientação, exercitar misericórdia, que a gente tem a oportunidade de exercitar. Ter condições de auxiliar quem quer que seja, ou por uma palavra simples, às vezes, uma palavra de incentivo. Às vezes você muda o dia da pessoa, você transforma a realidade dela também. 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. O amor. O amor. Eu amo o amor. Eu já falei disso e vou falar de novo durante toda a minha vida, que foi muito importante para mim quando eu entendi que você pode amar alguém e não gostar dele. Você pode parecer muito redundante, mas é possível amar sem gostar.
Porque a gente tem uma visão de Hollywood de achar que amor é abraço e coraçãozinho. Amor é fazer amor. Não, não é, gente. Amor é ter a condição de estender a mão. Amor é fazer o que Deus fez conosco. Sabendo que a gente não merecia, Ele nos amou primeiro, deu seu Filho em sacrifício por nós desde a criação do mundo, sendo nós imundos e pecaminosos. Ele escolheu nos amar. E é isso que a gente deve fazer. Às vezes você vê uma pessoa que ela não merece amor, mas você escolhe amá-la. Você escolhe perdoar, você escolhe estender a mão, você escolhe, às vezes, andar junto, dar orientação para ela. E isso faz toda a diferença. E também foi transformador e libertador para mim descobrir o que está dito em 1 João capítulo 4. O dia que eu li 1 João capítulo 4, eu fiquei chocado pela simplicidade do que é dito. Em 1 João 4, 7 e 8 diz assim: Amados, amem-se uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Deus é amor. Aquele que ama está em Deus e Deus está nele. Aquele que não ama não conhece a Deus, nunca viu a Deus. Em outra parte do texto diz assim que as trevas cegaram-lhe o entendimento. Então, assim, olhe para o outro com um olhar misericordioso, tenha disposição de ajudar, tenha disposição de estender a mão, de buscar amar. E amar não de uma forma enternecida, sentimental, mas amar com atitude de amor. Amar é buscando auxiliar a pessoa naquela necessidade, vendo do que ele necessita e estendendo a mão, fazendo o melhor de si em amor. Amém. No versículo 10 continua: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. E isso é bastante difícil, porque a gente sempre busca as nossas necessidades primeiro. É o meu cabelo que eu penteio, é o meu corpo que eu lavo, é os meus dentes que eu escovo, é na minha boca que eu ponho comida toda hora. E será que eu penso que o outro do lado também está com fome, que o outro do lado também precisa de higiene, que o outro do lado tem menos dinheiro, tem menos bens e necessita de algum cuidado? E o nosso primeiro instinto é julgar sem saber a verdade. Às vezes a gente olha e fala assim: não está lá, não pode porque não estudou, porque não aprendeu, não tem dinheiro porque não trabalha. E a nossa visão é muito parcial para qualquer julgamento. A gente não tem condições de julgar quem quer que seja, e se a gente tiver um olhar de amor, a gente para de fazer isso, porque a gente não conhece a verdade. A luz não alcança tudo. E a gente sabe que a palavra de Deus diz que tudo que é feito em secreto, um dia vai ser gritado do telhado. E as coisas vão ser expostas na luz, mas não é nesse tempo, não é pela nossa vontade, não é através de nós. Então, a gente não tem que ser justiceiro nessa terra. A gente tem que se buscar iluminar a realidade, colocar assim as coisas na luz. Às vezes a gente tem oportunidade de esclarecer as coisas e de auxiliar as pessoas, mas a gente tem sempre que buscar a direção de Deus, porque senão é muito fácil a gente cair na arrogância, na soberba e na jactância de achar que a gente pode, que a gente sabe, que a gente está num grau superior para ser conhecedor da verdade. Achar que é melhor do que o outro, porque o outro não tem conhecimento da Bíblia da maneira que você tem, e a gente julga e coloca o outro para baixo e destina o outro ao fogo do inferno.
E só Deus que pode avaliar o coração de cada um, só Deus que pode julgar o coração e a fé de cada um, e saber o que a pessoa tem realmente no seu interior. E é o mesmo Deus que diz: não separe o joio do trigo. Se você for arrancar o joio, você vai arrancar muito trigo também. Então, assim, olhem com amor e busquem não julgar nada nem ninguém. Nunca lhes falte zelo, no versículo 11. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. E a gente sabe que servir ao Senhor é servir o próximo. A gente vê Deus no outro, a gente serve a Deus servindo o próximo. E para isso a gente tem que deixar de lado o egoísmo, para isso a gente tem que deixar de lado o desamor, para isso a gente tem que deixar de lado o nosso lado negro, a nossa parte escura, e buscar nos melhorar em todo o tempo. Amém. Versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A gente tem que estar contente pela palavra de Deus e contente com a perspectiva de ser cidadão dos céus e de ter conhecimento disso e de saber que a gente tem a esperança de estar num lugar melhor e que a nossa realidade vale a pena se privar dos prazeres momentâneos de engolir a semente visando o benefício futuro. Vale a pena você deixar de buscar um prazer imediato que te destrói, que te corrompe, buscando um benefício eterno. Isso é que tem vantagem, isso é que vale a pena, e isso é que cada um de nós deve priorizar. A gente sabe que dificuldade vem, a gente sabe que não é todo dia que você vai estar fervoroso na sua fé, mas você sabe onde que você recorre a socorro. Você sabe aonde que você encontra a palavra, na Bíblia, nos irmãos, na igreja, em qualquer lugar hoje em dia. Nós somos indesculpáveis pelo acesso que a gente tem à informação e à palavra. Entendeu? E nós nos dispusemos a aprender. Então a gente tem que mesmo fazer isso com zelo e buscar cada vez mais zelosamente aprender e nos desenvolvermos nisso. Coloca tudo diante de Deus em todo o tempo. Busca sim o conhecimento e a verdade nele, e Ele nos ilumina em todo o tempo, nos ensina e tem ensinado cada vez mais. Amém. O versículo 13 diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Generosidade, hospitalidade, partilha. É tudo que, desde o começo, o texto fala que o que a gente tem não é nosso, é do Pai. E não tem sentido você querer reter. O pão nosso que Ele nos dá hoje é para hoje. Amanhã Ele dá outro pão. Ele sempre fez isso. A gente não precisa de uma padaria. Alguns precisam, mas a gente não precisa de uma padaria na nossa casa. Você não precisa guardar pão para o mês inteiro. O Pai tem dado pão todos os dias. Amém. Ele é o nosso Pai, Ele dá nosso pão para cada um. E esse pão, Ele ensina a compartilhar. Não é para você guardar egoisticamente. É o maná, né? Que era dado todo dia se deteriorava, e que todo dia, no dia seguinte, ia vir mais. Jogue seu pão sobre as águas. É outra citação que, da mesma forma, ensina a mesma coisa, e a palavra de Deus está repleta disso, e não tem como a gente falar que não entendeu. Versículo 14: abençoem aqueles que o perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Não ressentir, não ficar sentindo de novo a mágoa do passado. As pessoas fazem sim coisas que nos ferem, mas
na maioria das vezes, nem é culpa deles, é falta de entendimento. Algumas pessoas dão oportunidade para o mal e são usadas pelo mal para atingir as pessoas. Quantas vezes acontece alguma coisa e você vê que é uma afronta do inimigo? Que a pessoa está sendo usada pelo diabo para te afrontar, para te atingir. E a gente, é muito fácil sofrer por conta disso, odiar o outro às vezes por uma existência inteira, sem ter conhecimento da motivação dele, sem saber o que levou ele a fazer isso, e muito menos ainda cogitar o que pode ter acontecido no lado espiritual da coisa. Porque a gente sabe que a gente é cercado por influências do bem e do mal, uma nuvem de testemunhas, e nós estamos colocados nessa realidade e a gente convive com isso da melhor forma possível, e a nossa função é perdoar em amor. É buscar no amor a condição de perdoar, de estender a mão e de fazer diferente da próxima vez. 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Como é difícil isso às vezes. Às vezes, quando uma pessoa chora, a primeira coisa que a gente pensa é bem feito. Infelizmente, o ser humano é assim. A gente mereceu, acho pouco. Quantas vezes cada um de nós já pensou assim? E não é isso que é para ser feito. Infelizmente, o ser humano age assim. E tem aprendido a cada dia a ser diferente, a agir diferente. Alegrar-se com os que se alegram, às vezes o motivo da alegria do outro é motivo de cobiça para a gente, é motivo de desejo, é motivo de inveja. E são realidades que a gente pode detectar na gente, e que, se está acontecendo isso, a gente avaliar e buscar mudar essa condição todos os dias. Buscar colocar tudo isso diante de Deus e reavaliar isso. No 16, diz assim: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Estejam dispostos a associarem-se com pessoas de posição inferior. Quantas vezes que a gente busca os melhores lugares, as melhores companhias, as coisas que nos dão poder, as coisas que nos fazem ter a falsa impressão de capacitação. Só que a gente sabe que a capacitação não é essa, o poder verdadeiro não é esse, e que muitas vezes Deus usa as coisas pequenas, Deus usa as coisas fracas e nos dá capacitação nos humildes, põe a palavra e a ação dele nas coisas mais simples, nas coisas mais humildes. E toda vez que você busca o status, o poder, a vaidade, você está se distanciando de Deus. Você está se distanciando do poder de Deus, você está deixando de desfrutar o que o Senhor tem para você. Nunca se enxergue superior a ninguém. Jesus veio para ser servo de todos. Quem somos nós para achar que nós temos algum valor? O 17 diz: não retribuam ninguém mal por mal. Olhar com um olhar de amor, colocar as coisas na luz e todo tempo. Amém. Deixar de lado toda a mesquinhez, toda a nossa inclinação por vingança. Justiça sem amor é vingança. A nossa justiça nunca é baseada no amor. A nossa justiça é buscar fazer com o outro mais do que ele fez conosco. Não é olho por olho, dente por dente. Se ele arrancou um olho seu, você vai querer ir lá arrancar os dois dele. Se ele arrancou um dente, você vai lá, você quer deixar ele banguela. É sério, não é justiça. É ódio. A nossa justiça é ódio. Por isso que a gente deve tomar cuidado com ela
e entregar a justiça a Deus. Ele é Deus. Ele é Pai. Irmão não julga irmão. Quem julga e corrige o irmão é o Pai. Por maior que seja o irmão, por mais preparado, por mais velho, por mais inteligente, ele não tem direito de julgar o irmão. Quem julga o irmão é o Pai. E o Pai sabe fazer isso com amor. Amém. A gente deve entregar todas as petições na mão dele. E confiar que no tempo certo. Amém. Sem questionar nada. 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Nada se compara à paz. Perder a paz é perder tudo. Quantas vezes a gente tem uma preocupação, às vezes parece uma preocupação boba, mas te tira a paz. E não é à toa que a gente encontra com o Senhor na rua e fala paz. Paz do Senhor. A gente podia desejar qualquer coisa, mas vocês já pararam para pensar por que a gente deseja paz? É o que o ser humano busca. O ser humano busca ter paz, ser feliz. E é possível ser feliz se você não tiver paz. Você pode ter todo o dinheiro, você pode ter todos os bens, você pode ter toda a beleza, você pode ter toda a força, você pode ter qualquer coisa. Se você não tiver paz, você não tem nada. 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem por Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É descansar e entregar mesmo. É o caso do irmão, do pai. Deus, no tempo certo, Ele exige o que Ele tiver que exigir e perdoa o que Ele tiver que perdoar. É muito difícil entrar isso na cabeça das pessoas, de que como assim fulano foi perdoado? Deus é Deus, é tudo dele. O filho é dele, a casa é dele, os bens são dele. É como a parábola da seara, dos trabalhadores da seara. Chegou umas 6 da manhã e foi trabalhar, e Deus e o Senhor da terra prometeu um salário. O outro veio às 9 da manhã e prometeu um salário. O outro veio ao meio-dia e prometeu um salário. O outro veio às 3 da tarde e ele prometeu um salário. O outro veio às 5 horas da tarde, ele prometeu: eu te pagarei o que é justo. Quando foi à tarde, ao anoitecer, ele chamou todo mundo e foi fazer os pagamentos. E ele pagou todo mundo igual, pela graça, pela bondade deles. E o que chegou às 6 da manhã, ele foi indignado aqui. Como assim? Ele chegou às 5 horas da tarde e vai receber igual a mim e trabalhou o dia inteiro? O que ele respondeu? É meu, o dinheiro é meu, a terra é minha, a lavoura é minha, eu pago o que eu quiser para quem eu quiser. Sabe? E a gente se acha no direito de exigir, de cobrar a Deus de qualquer coisa, de achar que não é justo. E a gente precisa se enxergar muitas vezes. A gente precisa botar a mão na consciência e ver que a gente não é nada. Versículo 20 diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Retribuir o mal com o bem é perturbador, porque a maioria das vezes as pessoas querem que você reaja, as pessoas querem que você brigue, e a nossa orientação é dar também a capa, é oferecer outra face, é andar mais uma milha, não dá lá para o maligno. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Amém. Se a pessoa vem gritando com você e você fala com ela com uma voz mansa, você desestrutura o mal. Você não dá condições de dar continuidade para aquele ato maligno.
e se desarticula, às vezes, uma ação do diabo, uma coisa que, se você decorda, muitas vezes se transforma numa catástrofe. Você tem condição de, às vezes, com um gesto sereno, não se deixando abraçar pelo mal. É como se você estivesse andando no lugar e uma assombração te agarrasse e você, ao invés de não dar bola para ela seguir o seu caminho, você abraça ela. É isso que a gente faz. Você atende a uma provocação e se envolve com aquilo e toma aquilo como sendo seu. Se você pode simplesmente ignorar e seguir o seu caminho na luz. Você não precisa se enfiar no mal. Não é porque a lama quis te atingir ou te deu uma sujadinha que você vai lá rolar. Você pode simplesmente deixar aquilo de lado e seguir o seu caminho. E finalmente, o último versículo, o versículo 21, diz também isso. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E não se rendam às coisas desse mundo. Não se rendam aos costumes dessa terra, a essa ordem de coisas, ao que essa sociedade dita que você deve ter, você deve ser, você deve sentir, você deve ter prazer nisso e não naquilo, e você deve se envolver e valorizar essa coisa e não aquela coisa, porque nós não somos daqui, nós não temos parte com isso daqui. Se você tiver consciência de que você está aqui por um tão breve momento, e você está aqui para fazer a diferença, você está aqui para agir muitas vezes como um agente transformador, não do mundo e não das condições do mundo querer transformar a sociedade, mas você tem condições de interferir na história, na vida de cada pessoa que você cruza nesse caminho. E se você for ser luz, se você for sal, se você for fermento, você vai conseguir fazer isso. E para ser isso e para ter essa condição, basta andar com Deus, basta andar na luz, basta ser multiplicador do amor, multiplicador do perdão que você recebeu. Nós recebemos amor e perdão que para nós são inexplicáveis. E a única coisa que a gente pode fazer em retribuição é ser multiplicador disso. É espalhar nesse mundo o amor, o perdão e a paz que a gente tem recebido. Se a gente agir assim, a gente vai estar transformando uma parte escura da terra. Se a gente for uma fagulha, você vai estar iluminando às vezes o caminho de alguém. E essa é a destinação nossa. E se a gente agir assim, você vai sendo cada vez mais parecido com Cristo. Cada vez mais se tornando alguém melhor. Deixem tudo para seguir. Voltando lá na primeira frase, no momento que você se converteu e você decidiu seguir o caminho do Senhor, você decidiu se converter do seu caminho errado e seguir o caminho verdadeiro, você decidiu deixar tudo que você tinha muitas vezes e seguir o caminho verdadeiro. Então, se em algum momento você esqueceu desse seu propósito, ainda dá tempo, volte a segui-lo e deixe de lado, vale a pena deixar de lado tudo que você tem, tudo que você acha que é seu, para os seus orgulhos, as suas vaidades, as suas razões nessa terra, tá? Porque a gente deve muito a Deus. E eu creio que quem não tem para pagar tudo que deve, deve dar tudo que tem. E o que nós temos é muito. Não tem sentido você querer. E nesse contexto, o que a gente pode fazer é amar. Então ame, seja multiplicador do amor. Derrame amor onde você quiser passar. Onde você tiver que passar, em qualquer condição. Amém. Principalmente quando você estiver sob afronta, principalmente quando você estiver sendo atingido, principalmente quando te balearem. Olha o amor. Você vai transformar a sua realidade, você vai transformar a realidade do outro, você vai transformar muita coisa.
Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pequena oração antes de passar a palavra para o pastor. Pedindo perdão ao Senhor. Pai, perdoa cada um de nós, Pai. Encerremos a nossa vida hoje, de tudo que foi ministrado. Versículo 2. Que não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso que foi ministrado, se você praticar, transformar a tua mente pensando dessa maneira, você vai experimentar as coisas perfeitas de Deus. Amém. Amém. Vem, estoque, pé. Glória a Deus. Muito bom. Levanta as mãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui no nosso meio. Não deixe, Deus, que essas palavras venham para esquecimento. Obrigado, Senhor Deus. Deus, Pai, que nessa noite o Senhor possa ter encontrado cada um aqui como uma terra boa. E a tua palavra venha germinar em nós. Porque nós queremos experimentar, ó Pai amado, ó Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai, para as nossas vidas. Senhor Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe. Abraça o teu irmão, abençoa a vida dele, em nome de Jesus.